Essa semana eu recebi uma pergunta que bombou no meu Instagram. E essa pergunta sempre vem, mas essa semana bombou porque eu resolvi perguntar quem mais se sentia assim com a pergunta. E o que eu recebi foi uma chuva de comentários no meu direct. E eu passei respondendo um a um, porque eu respondo todos. Mas depois que eu respondi um a um, eu vi o tanto que essa pergunta ela é importante, porque é muita gente que quer começar na área da psicologia jurídica, mas que não sabe por onde começar, que não tem nem ideia de como é. Foi essa a pergunta aqui que eu recebi. E aí justamente por isso que eu decidi fazer esse vídeo, porque eu passei respondendo todos e eu pensei, posso também fazer um vídeo para minha audiência para explicar um pouco melhor sobre essa questão. Recebi também desabafo de muita gente dizendo que não teve essa orientação durante a faculdade, de muita gente dizendo que às vezes até mesmo na pós-graduação terminou e se sentiu perdido em relação a como atuar na área. E foi muito legal mesmo ver a resposta de vocês. E isso acontece, né? Isso me fez pensar também numa das questões do porquê acontece isso. Justamente porque essa é uma área que também tem poucos profissionais que de fato atuam na prática, de fato tem preparação, tem capacitação, também é muito defasada o ensino dessa área também no Brasil, dentro das próprias formações da própria faculdade. Muitas vezes a faculdade não dá atenção a essa área ou também não tem um direcionamento para um aluno dentro muitas vezes das pós-graduações e às vezes até mesmo da pós-graduação na área da psicologia jurídica. Isso é uma das causas que isso acontece, na minha opinião. E isso acaba prejudicando o profissional ou muita gente, porque muitas vezes a pessoa acaba nem sabendo dessa possibilidade, né? Então, primeiro eu acho que é uma coisa que vem antes. Na verdade, a pessoa deveria saber sobre essa área para pelo menos saber se ela quer escolher ou não, para saber se ela tem a possibilidade. Agora, por falta de conhecimento, por não saber sobre a área, a pessoa acaba não podendo nem decidir se aquilo é para ela mesma. Afinal de contas, ela não sabe como ela vai trabalhar, ela não sabe o que ela vai fazer, como que funciona esse trabalho. Então essa é a primeira causa do porquê isso acontece. A segunda também é uma causa importante de se destacar. É porque também esse tipo de trabalho e de preparação é um trabalho técnico-científico. Então muitas vezes esse conhecimento você não tem que buscar na faculdade, porque a faculdade te dá um conhecimento acadêmico. E até mesmo a pós-graduação, mesmo em psicologia jurídica, ela vai focar mais na questão acadêmica, na questão de produção de pesquisa sobre os assuntos. Por isso que tem inclusive o TCC que você faz, você se torna um pesquisador. Então, se você quiser aprender na prática como trabalhar com essa área, você também vai precisar adquirir isso fora da faculdade, geralmente em cursos de capacitação que te capacitam para esse tipo de trabalho, que é o que eu trabalho no meu curso, com o meu método com os alunos. Então, eu acho que é importante pontuar essas coisas para que a gente entenda. E a terceira questão, que eu acho que é a mais grave, é porque também existe muita desinformação. Então, muitas vezes, a pessoa se sente até perdida com tanto de informação que tem ou desinformação. São pessoas que não entendem da área, que falam coisas que não são verdades, como, por exemplo, que você tem que ser amigo de um juiz para começar, que esse trabalho só vem por indicação. E não é assim. Eu mesmo, quando comecei, eu não sou amigo de juiz, não tenho juiz na família, não tenho parente advogado. E comecei como todos começam e como eu ensino, né? Através ali do seu trabalho sendo reconhecido. Então, às vezes, você ouve isso de um professor, inclusive, ou você ouve, o pior ainda, que não existe esse campo para você atuar da psicologia jurídica, o que também é uma grande bobagem. Inclusive, essa é uma área que mais cresce no Brasil
e que ainda tem poucos profissionais. Então veja bem, tem muito trabalho, mas falta profissional no mercado. Então isso significa que tem pouca concorrência, inclusive. Se você estiver preparado, minimamente preparado, você já se destaca dos demais. Então esse é um ponto muito importante. E o terceiro ponto sobre a desinformação é que muita gente também produz conhecimento e informação de onde não é aonde você vai trabalhar nessa área, porque essa área é ampla, existem muitas facetas da psicologia jurídica. Mas veja, o trabalho em específico, você vai encontrar o mercado de trabalho dentro da perícia psicológica judicial, que é quando está tendo um processo no tribunal, o psicólogo é chamado para trabalhar como perito, e ele pode também encontrar um campo de trabalho fora do tribunal, trabalhando como assistente técnico, que é o que a gente chama de extrajudicial, né? Ou seja, fazendo avaliações para subsidiar o pedido dos advogados, para verificar o trabalho do perito. Então existe o que eu quero dizer para você, que existe um grande mercado de trabalho e que por falta de conhecimento, de informação correta, você acaba não entendendo o campo, você não sabe aonde trabalhar, você não vê as oportunidades. Isso acontece. Tanto é que foi o que aconteceu no Instagram, esse monte de perguntas que eu vi. A pergunta que foi feita era essa: talvez minha pergunta fuja disso, mas tenho muito interesse na área e não sei por onde começar. E aí eu decidi perguntar quem mais se sentia assim. Quantas pessoas você já não viu que tem interesse na área, mas não sabe como funciona, não sabe como começar? E isso acontece por todos esses fatores que eu expliquei. É muito simples entender isso. Fazendo uma analogia, é claro, se você não entender de como isso acontece, você não vai entender de como busca o trabalho. Então, esse entendimento ele deveria vir antes. É isso que eu quero dizer. A analogia talvez seria essa. O entendimento sobre a área deveria vir antes para você saber se quer trabalhar com isso ou não, mas você não deveria decidir sem ao menos antes conhecer. Então isso é uma coisa muito importante e por isso eu decidi fazer esse vídeo, para mostrar para você que existe muitas oportunidades na área para você trabalhar, mas se você não entender esse fluxo e como esse trabalho acontece, corre o risco de você ficar perdido, de você não saber as oportunidades, de você não aproveitar, o que é pior, de você não aproveitar esse mercado de trabalho. Por quê? Porque esses trabalhos são inclusive muito bem remunerados para o profissional. Por que é bem remunerado? Porque a hora técnica do profissional é muito bem paga, mas também não adianta querer fazer o trabalho, como eu vejo muitas pessoas se cadastrarem no tribunal e não estarem preparadas para o trabalho, não entender o que é o trabalho. Isso também não vai dar certo, porque a área é relativamente fácil de entrar, né? Principalmente com perícias e assistências técnicas. Basta você se cadastrar no tribunal para você receber uma perícia. Muita gente nem sabia disso, né? Essa oferta ela é pública. Os tribunais oferecem para o profissional, psicólogo, ele pode simplesmente se cadastrar como perito, porque quando ele se forma, ele já é um perito na sua área. Ele vai saber dizer sobre as matérias da psicologia. Claro que ele vai precisar se preparar para aquela atividade, senão ele não consegue enxergar as oportunidades e, o pior, fazer um bom trabalho. E como ele vai fazer isso? Não é no conhecimento da graduação, não é com conhecimento da pós-graduação. Isso acontece com os cursos de capacitação. Eu comecei dessa maneira, com o meu primeiro curso, fui abrindo esse mercado, comecei os meus primeiros trabalhos. A prática, ela ajuda muito para você aprimorar, né? O perito ele não tem a obrigação de saber tudo, mas conforme a prática ele vai aprimorando.
fiz supervisão dos meus primeiros trabalhos e fui conseguindo cada vez mais outros trabalhos. Depois eu fui fazendo outros cursos e me preparando e me tornando um perito cada vez mais bem qualificado para a função. O meu trabalho foi sendo reconhecido cada vez mais. Eu abri minha consultoria e comecei a trabalhar no campo da assistência técnica, que é uma outra área também muito vantajosa para o psicólogo. Eu costumo até brincar no meu curso que eu digo que é o filé mignon da psicologia jurídica. Se você quer trabalhar com isso, é na área da assistência técnica, é onde eu tenho a maior quantidade de demandas. Eu tenho uma consultoria que ela se ampliou, cresceu no mercado. Eu estou há 12 anos. E é aonde eu recebo a maioria dos meus casos. Mas é claro que eu também brinco com os alunos. Você, para comer o filé mignon, tem que também roer o osso duro, né? Não vamos também ser ingênuo de acreditar que isso não vem com esforço, porque você tem que praticar ali o seu trabalho, conseguir os seus primeiros casos. Muitas vezes você tem que aceitar até um caso, você receber menos para você poder ter uma oportunidade de demonstrar o seu trabalho. Quantas vezes isso já não me aconteceu na minha carreira? Não que você deve praticar preços que também não valorizem o seu trabalho, mas você também não deve perder uma oportunidade que possa fazer o seu trabalho ser reconhecido, o seu nome ser falado e, consequentemente, vir outros trabalhos. Porém, se você também fazer isso sem estratégia, você não sai do lugar. E é justamente isso que eu ofereço no meu método também, porque eu aprendi uma estratégia de sobreviver no mercado de trabalho para você não só entrar nesse mercado, mas você aumentar o fluxo e ter essa recorrência conforme o seu resultado, porque é um círculo virtuoso. Conforme você oferece um resultado, o advogado, o juiz, ele vê que o seu trabalho é bom e aí ele precisa de novo, ele recomenda para mais um e aí você começa a aumentar significativamente o seu fluxo de trabalho. E dentro do meu método, eu ensino o aluno exatamente esses estágios, se ele também quiser crescer. É isso que eu trabalho no meu curso com os alunos, dentro do próprio curso de capacitação, a minha metodologia, e que eu complemento também com as mentorias, que nesse momento ela está inclusive sendo oferecida de bônus com o curso. Então, para você que quer entrar nesse mercado de trabalho, vale muito a pena. Eu recomendo você começar através do meu curso, porque lá você vai aprender todo o caminho para entrar nesse mercado. Você vai se preparar, aprender todo esse fluxo, como conseguir o seu primeiro trabalho e o principal, como fazer um bom trabalho para ser chamado de novo. Então, se você quiser saber mais sobre essa informação, entra no link que eu vou deixar aqui para vocês e você vai ter acesso a todas as informações.